qual é a marca de Lagoa da Prata, mas em pouco tempo a marca será aquela igreja, mensageiros. Eu profetizo que vai vir gente do Brasil aqui receber de vocês. Pessoas que vão descer com seus aviões em aeroportos da região para vir aqui ministrar para os empreendedores dessa casa. Ministrar uma unção de riqueza sobre vocês. Porque riqueza sempre cai muito bem com nobres. E aqui é uma casa de nobres. Uma casa de príncipes e princesas. Se preparem porque vocês vão construir a maior igreja da história de Lagoa da Prata. Fala, galera! Muito obrigado. Agora sim no padrão Mensageiros, né, pastor? Boa noite, gente. Empresa é assim, né? Dá problema de última hora, só não pode deixar a peteca cair, tem que resolver o problema. Então, bora lá. Gente, boa noite. O pastor me apresentou aí muito bem. Sou de Lagoa da Prata, sou natural de Americana, São Paulo, mas estou aqui em Lagoa da Prata desde que eu me entendo por gente. Cheguei aqui, eu tinha 1 aninho. A hora que tiver ok, nessa apresentação, você me fala. Cheguei aqui, eu tinha 1 aninho de idade e virei filho de Lagoa da Prata. Tanto que eu estudei em Santa Catarina. Oi, Andreiva, tudo bem? Estudei em Santa Catarina e lá meu apelido era mineiro, né? Então não tem nada de paulista. E eu estou aqui hoje para a gente falar sobre experiência do cliente. Por quê? Porque é o que faz a diferença total nas empresas. Porque hoje em dia a competitividade está muito grande. Quem trabalha aí com o mercado que tem um concorrente da internet sabe o como é tão difícil acontecer isso. E sem dúvida nenhuma, a gente está focado no nosso comércio, é o principal ponto. Então, como o pastor mesmo já disse, eu gosto de colocar aqui, mas depois, quem quiser me conhecer um pouquinho mais, pode acessar minhas redes sociais, é Derek Gombrade. Por quê? Porque a gente vem em busca de conhecimento. Aqui, ó, está um pouquinho do que eu faço, porque muita gente aqui de Lagoa da Prata talvez possa achar que eu só estou lá na ótica Lagoa da Prata, né? Mas também tem hoje a Odd, que é uma marca referência de venda de óculos mais voltado para o público adolescente. Também estou à frente da DK Empreendimentos, também fabrica armações de marca própria para as óticas, tanto aqui quanto fora. E eu venho em busca sempre do desenvolvimento de pessoas. A gente não é só forjado por isso daqui. A gente é forjado por conversas igual a gente teve hoje lá no café. A gente é forjado pelas pessoas que passam por nós. Nós somos forjados pela igreja, pela nossa fé, pelo meio que a gente vive. Então, essa iniciativa aqui é uma coisa linda de se ver. Porque daqui pode sair muito network, daqui pode sair muita ideia. E isso vai fazer com que mude. Só que o grande diferencial é justamente esse. A mudança e a ação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre a ação. Porque de nada adianta a gente vir aqui, extrair uma ideia, um conteúdo, dedicar tempo, mas amanhã a gente chegar nas nossas empresas e não aplicar. E hoje em dia acontece muito isso, essa obesidade de conhecimento. A gente vê muita coisa, vai em muita palestra, escuta muito consultor, e depois a gente chega no dia seguinte, no operacional, tudo bem, Ana? E a gente não consegue aplicar, certo? Então, bora conversar um pouquinho sobre essa questão da experiência do cliente. Libera o passador para mim. Ou senão você passa daí. Gente, pode sentar, fica à vontade. Eu tinha que avisar, pastor? Eu falei assim, esse aqui é a primeira turma que vai ver tudo em pé. Essa aqui é diferenciada. Eu já ia falar, pastor, eu vou te falar, dessa turma eu nunca vi. Eu já estava pensando como é que eu ia contar depois. Gente, mas é isso. Para encantar o cliente e aumentar as vendas, não basta apenas a gente ter engajamento, né? A gente querer. A gente precisa ter um plano estratégico. Não está funcionando, viu? Se você quiser ir passando para mim aí, eu vou te dando um ok, mas se puder resolver, eu fico mais à vontade. E aí, gente, o que eu quero trazer para vocês? Eu gosto muito de modelagem. Nós estávamos falando há pouco tempo sobre a gente olhar para as pessoas que a gente acha que estão num patamar diferente e fazer igual ou
melhorar a situação. Eu gosto muito dessa frase porque onde não há padrão, não tem como ter melhoria. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitas das vezes na nossa empresa, a gente não gera nem um padrão. Obrigado. E muitas das vezes a gente quer melhorar. Para isso, a gente precisa entender quais são os pontos que a gente quer que melhore na nossa empresa e gerar um padrão. Tudo bem, Ed? Aqui tem gente que estudou comigo. Estudou assim naquela época, né? É, mais ou menos, né? Mas eram outros tempos. Então a gente precisa definir um padrão. E esse padrão faz com que a gente possa ter um lugar para seguir. Por mais que a gente comece por um ponto que seja simples de tudo, o importante é a gente definir e depois ir galgando passos de pouco em pouco. Pode passar, Inácio. E eu quero trocar uma ideia com vocês. Falando de modelagem, eu vou contar para vocês a história dessa academia aqui que eu fui lá em Belo Horizonte há pouco tempo. Obrigado. Mas antes, estiver funcionando, viu? Mas antes eu quero abrir um parêntese. Até falei isso com o pastor. Para depois que eu contar essa experiência que eu tive muito legal nessa academia, eu queria contar para vocês a experiência que eu tive aqui no Mensageiros. Por quê? Primeira vez que eu cheguei aqui, eu procurei um conhecido meu, deixa eu ver se ele está por aqui. Não, tá não. E perguntei, como é que é lá na Mensageiros? Aí ele falou comigo, ô Derek, é só você chegar. Eu falei, não, isso eu sei. Eu sabia os horários e tudo. E como um bom anfitrião, o que ele disse comigo, pastor? Você vai comigo. Aviso, você me fala o dia que você vai, e você vai comigo. De cara, eu me senti o quê? Acolhido. E à vontade. Porque é difícil a gente chegar num lugar que a gente não conhece. Vocês concordam comigo? Ainda mais quando é bonito, quando você é bem recebido. Ou quando a gente acha que a gente não cabe naquele lugar. E no momento que ele falou comigo, o Dé falou, Derek, é domingo, 7 horas. Eu falei, então beleza, então a gente encontra lá. Ele falou, não, você me avisa a hora que você estiver saindo. Vou te esperar lá na porta. Eu falei, então ótimo, me sinto mais à vontade ainda. E ao chegar aqui, eu fui tão bem recebido naquele corredor, que vocês são recebidos também como eu. Naquele primeiro momento, eu falei assim, nossa, eu estou à vontade. E tinham pessoas que também me conheciam. E as que não me conheciam, também sorriam para mim. Interessante, né? Também sorriam, me recebiam. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. E os que me conheciam, mais feliz ainda, pastor. Estou muito feliz de você estar aqui. Nossa, Derek, vem cá, vamos sentar ali. O banheiro é ali. Naquele momento, eu me senti muito bem acolhido aqui. E eu não fiquei com vergonha. Eu não fiquei me sentindo deslocado. Porque eu tive uma boa recepção. E aí, eu sou músico, né? Para quem não sabe. E aí o Alisson estava aqui tocando bateria aqui. Cadê o Alisson? Meu parceiro também, bateria. E aí, a banda tocando, aquela coisa toda, eu falei, poxa, isso aqui tá legal. Nada contra, mas eu sou de base católica, de família, né? E eu, depois de passar de uns tempos, uma história longa, fui conhecer várias religiões, fui na Tailândia conhecer também, para me entender um pouquinho mais sobre fé. E eu fiquei muito aberto para conhecer as coisas, né? Mas eu vou te falar, a hora que eu cheguei aqui, viu, pastor, e vi aquela banda tocando, eu falei, aqui é diferente. Aqui é diferente. Foi muito legal. E era o Júlio na batera. É, Júlio? E aí eu falei assim, minha noiva estava comigo e a gente estava sentado ali assim, ó. Aí ela falou, nossa, que legal, hein? Eu falei, legal demais. Vamos. Agora, tá doido. 1000 vezes melhor. Na empresa, gente, sempre pode ser melhor, viu? Nunca se contentem. Obrigado. Sempre pode ser melhor. E agora está bem melhor. Então, gente, a minha noiva falou comigo, você gostou, né? Eu falei, adorei. Aí eu já conheci o pastor, né? Ele, a esposa são clientes lá na ótica. Mas a hora que você vê na prática, é diferente.
Tenho certeza que muitos de vocês me conhecem, mas aqui vocês estão olhando com outros olhos. E aí eu fui impactado. E me senti super bem. E saí daqui leve. Leve. E com vontade de voltar. Então, por que eu peguei esse parênteses nessa história que eu vou contar para vocês aqui? Porque a gente não precisava nem prosseguir. Eu podia falar, gente, então agora vamos bater papo de como vocês são bem recebidos aqui e vamos espelhar na empresa de vocês. Simples assim. Você concorda comigo? Bem simples. Só que aí vai vir aquele negocinho na cabeça da gente, e cada pessoa chama de um nome, né? Falando, mas na igreja é fácil. Olha essa igreja aqui. Se a minha loja fosse desse jeito, eu também ia receber. Se eu tivesse pessoas que trabalham dessa forma, eu também ia receber. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui trabalhando são voluntariados, não são, pastor? E na empresa de vocês, às vezes vocês estão pagando, não está tendo isso. Né? Por quê? Porque falta muita coisa, mas principalmente falta propósito. E aí eu vou bater um papo rapidinho com você sobre essa academia, mas a gente nem precisava falar dela, a gente poderia ter falado só da igreja aqui, certo? Mas, para provar para vocês que não é só na igreja, que não é só na Ótica Lagoa da Prata, que não é só no Facebook, não é só no Google, eu vou dar mais um exemplo. Porque talvez alguns de vocês podem falar, a cabecinha, né, a vozinha, mas no meu estabelecimento não dá. É porque você não conhece, lá em Samonte, mão de obra está difícil. Está difícil demais lá em Samonte. Lá em Arcos, Bom Despacho. Lagoa da Prata, então, por causa da rifa, você não acha ninguém. Não é assim? Mas não é bem por aí não, certo? Então vamos conversar sobre essa academia. Estava em Belo Horizonte, e eu vou casar o ano que vem. E aí minha noiva estava olhando algumas coisas de noivo que eu não podia ver, né? Vestido. Aí eu falei, não vou ficar aqui com o meu tempo ocioso. Vou procurar uma academia. E a gente estava ali na região de Nova Lima. Pesquisei na internet. Então, gente, eu não vou falar para vocês, anotem, e agora é conteúdo, certo? Já é conteúdo. Eu pesquisei na internet. E aí apareceu essa academia. Na hora que eu olhei, eu vi um monte de avaliação. E falei, poxa, esse lugar parece legal. E aí vai o Derek lá. Primeiro que eu parei meu carro no estacionamento próprio da academia. Não com manobrista igual tem aqui. Não manobrista, direcionadores, né? Vamos falar assim. Olha o padrão que vocês têm na porta. Não tinha, mas estava indicando onde que era. Ao descer na recepção, dá para ver mais ou menos aqui que é bem, isso aqui é a sala de spinning. Cheguei lá, no cantinho assim, tinham 4 pessoas. Ali era o balcão da recepção. Na hora que eu cheguei para conversar com a recepcionista, as 4 pessoas que estavam aqui no cantinho, já estavam assim, desse jeito, sorrindo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei com a moça, tudo bem? Meu nome é Derek, gostaria de malhar aqui, comprar uma diária. Ela falou para mim, sim, na hora, você mora aqui em Belo Horizonte, Nova Lima? Falei, não, sou de Lagoa da Prata, estou aqui de passagem. Ela, mas você vem sempre aqui? Ela estava o quê? Me brifando. Eu falei, vem. Ela, não, pois bem, hoje você vai malhar aqui, toda vez que você vier aqui, você vai malhar aqui. Eu pensei, vamos ver, né? Aí ela falou comigo, aí eu, quanto é? Ela falou, eu vou te dar uma diária, e também depois vou te dar mais 5 acessos quando você voltar. Eu falei, uai, então ficou bom, né? E eu olhei para as pessoas que estavam no cantinho e estava assim. Aqui. Aí ela falou comigo, me empresta seu braço aí. Eu falei, uai, para quê, né? Não, vou pôr uma pulseirinha. Eu falei, tá. Coloquei a pulseirinha. Ela falou, agora espera ali. Onde que era? O povo que estava aqui, com os 4. E aí eu também fiquei assim. Lá junto. E é verdade, gente, não é mentira. Certo? Tanto que depois que eu saí de lá, eu fiz um monte de story. Fiquei apaixonado com o lugar. Nesse momento, eu entendi o que estava acontecendo. Ela falou, espera um minutinho que a gente vai acompanhar vocês. Falei, ótimo. Chegou mais uma pessoa e eu virei aqueles de lá, né? Eu estava lá assim. A pessoa veio e foram levar a gente. A academia tem uns 4 andares.
Eles me perguntaram o que eu queria fazer, eu falei que eu queria fazer musculação. Aí tinha uma mulher que queria fazer yoga, o outro queria fazer não sei o que e tal. E eles foram acompanhando a gente. Propositalmente não tinha elevador, né? Era escada. Mas a pessoa que estava junto já logo justificou, né? Porque a gente não pode dar desculpa, né? Tem que ser uma coisa legal. Gente, é escada para vocês poderem praticar atividade física, vamos embora. A gente foi subindo e tal. Foi deixando cada um em cada monitor. Então a pessoa do yoga chamou e falou, olha, esse aqui é o fulano de tal, essa aqui é a fulana de tal, e ele que vai te acompanhar na sua aula de yoga. Aí chegou em mim lá no último andar, na musculação, chamou a pessoa, era uma mulher, me apresentou, esse é o Derek, vai fazer musculação. Aí ela perguntou para mim, você já tem uma ficha? Falei, tem. Ela, posso te acompanhar no seu primeiro exercício, só para ver? Falei, pode. Ela falou, mas antes disso, me acompanha aqui. Foi lá no banheiro. Me mostrou o banheiro. Aqui tem toalha para você tomar banho depois. Aqui tem o escaninho para você deixar suas coisas. Aqui, isso, aquilo, tal. Nesse momento, eu olhei para o teto para ver se não era pegadinha, né? Porque a gente não está acostumado com isso. E falei com ela, muito obrigado. Ela, vou deixar você à vontade aqui. Aí eu fui lá, guardei minhas coisas, voltei. Ela me acompanhou no meu primeiro exercício, me corrigiu, né? Porque eu estava fazendo errado. E falou, Derek, nos próximos, antes de você começar, é só me chamar. Falei, ótimo. E aí fui lá, fiz minha academia, e depois eu gosto de fazer um treininho de bike. Aí eu falei com ela, onde que ficam as bicicletas aqui? Aí ela falou comigo, você quer o quê? Eu falei, não, eu quero só dar uma corridinha leve, eu faço uns tirinhos aí e tal. Ela falou, não, você tem que conhecer a nossa aula de spinning. Eu falei, uai, então bora. Ela falou, só vou ver se tem vaga, que é muito concorrido. Beleza, desceu 2 andares. Ah, e uma coisa que eu esqueci. Lembra a cultura aqui da igreja, de receber todo mundo bem, de dar sorriso para todo mundo? A cultura lá também tão forte que até as pessoas que estavam malhando, a gente passa por elas, dão um bom dia, boa tarde, dão um sorrisinho. E aí, cheguei lá, e um professor de spinning, o cara uns 2 metros, com aquela sapatilha, já chegou com um tablet na mão. Aí ela falou, eu queria encaixar o Derek aqui, ele, deixa eu ver se tem vaga aqui, tal, olhou, tal. Falou, aguarda um minutinho aqui que eu vou dar um jeito. Eu falei, ótimo. Fiquei lá esperando, as pessoas todas chegando, se cumprimentando e tal. Aí, dali a pouco, ele me chama para essa sala aqui. Ô, gente, um LED desse tamanho de curva assim, ó, aquele monte de bike. A hora que eu entrei, ele me apresentou para uma outra pessoa. Aí a moça perguntou para mim, você já fez spinning? Eu falei assim, não. Ela, então eu vou te mostrar. Por quê? Ninguém é obrigado a saber, certo? E aí ela ajustou a bicicleta, me mostrou e falou, tá vendo aquele bonequinho número 10 ali, que estava no telão? É o número da sua bicicleta. Então, a hora que você for pedalando e tudo, vai aparecer você lá. E a sala lotada, né? Aí eu falei, ai, não vou ficar para trás nesse trem, não. Aí aquilo eu já deu gás, estufei o peito, né? Só que eu não pensava que eu ia sofrer tanto. Por quê? Começou, né? E a galera acostumada. Aquela coisa toda. E ele, gente, ele vai na bike e ele é o DJ também. Ele vai mexer nas músicas. E o povo gritando, e aí em pé, carga. Gente, deu uns 15 minutos, me deu uma cãibra na panturrilha. E eu falei, não vou parar não, porque meu bonequinho começou meio que parar lá o 10, eu acelerando aquele trem. E a gente tem, né, essa questão de não querer perder, né? Competitividade. E eu tô assim, gente, como é que essas mulheres estão dando conta? Acho que eu era o único homem lá. Eu tava, e elas, Falei, não é possível. Aí eu perguntei, chamei a moça, falei, demora muito? Ela falou, falta meia hora. Eu falei, não. Eu tô numa cãibra na panturrilha. Ela, não, vem cá. Me tirou da bicicleta, abriu uma outra sala. A hora que eu chego na outra sala, tinha um pessoal lá fazendo os negócios com kettlebell. Alguém conhece o que é kettlebell? Uma bola de ferro que tem uma alça assim. O pessoal fazendo assim, ó. O pessoal fazendo kettlebell, e o cara já veio. O que foi? Eu falei, me deu uma câimbra na panturrilha. Aí a moça falou, vou te deixar aqui, esse aqui é o Derek, viu? Aí o cara já deita aqui, pegou um rolo para alongar, foi lá, me alongou, falou, fica assim, você vai fazer assim tal coisa. Pegou minha perna assim, começou a alongar e perguntou para mim, e aí, tá gostando da academia? Eu falei, como é que esse cara sabe? E aí, nesse momento, eu descobri. Adivinha o que era?
a pulseirinha. Falei, olha isso aqui, gente. Ó. Ixi, tá dando não. Mas eu vou... agora foi, deixa eu ver. Está rolando não, vou ficar clicando não, senão vai para frente. Pode deixar para mim no segundo slide. Aonde não tem padrão, não tem como ter melhoria. Qual que é o padrão? Aluno novo tem pulseirinha. E aí, como eles sabem que é aluno novo, tem que encantar todo mundo, não tem? Mas encantar quem está chegando mais ainda. Então, todo mundo é treinado, altamente treinado, para deixar uma boa impressão, para que a pessoa queira voltar. E aí, a hora que eu descobri que era pulseirinha, eu falei assim, nossa senhora, olha para você ver, que time bem treinado. E aí, não sendo bastante, a hora que eu fui embora, eu falei, nossa, bem que podia ter um whey protein, né, alguma coisa no meu carro, não trouxe. A entrada é por um lugar, a saída é por outro. Por onde? Por uma loja de suplemento. E não era uma loja de suplemento simples. Uma loja de suplemento que era na confiança. O que é na confiança? Você pega, paga, depois você sai. E aí eu não tinha gastado nem R$1, né? Adivinha quanto que eu gastei? R$457. Comprei um whey, aí depois eu vi uma creatina que eu nunca tinha visto, hidrolisada, não sei o quê. Comprei e saí de lá feliz, satisfeito, ainda fazendo o quê? Um monte de story. E um monte de propaganda. E estou fazendo propaganda para vocês aqui. Quem estiver lá em Nova Lima, vai lá. Na estação trem. Qualquer coisa pode ir passando para mim por aí, Inácio. Eu vou te dando o ok aqui, porque já que não vai rolar aqui. Põe para mim lá no da academia. E aí a gente faz propaganda. Por quê? Porque é bom. E aí o que eu quero deixar para vocês sobre isso? Que a gente tem que começar a mudar o nosso negócio e não ficar acreditando que no nosso não dá. Só que o negócio de vocês talvez não tenha nenhum padrão inicial. E está tudo certo. O importante é querer fazer um pouco diferente. É querer ter um padrão de melhoria um pouco melhor. Por quê? Porque tudo dá para ser feito. Eu tenho um cliente lá em Santo Antônio do Monte, um dos meus primeiros clientes, que é o Euler e a Emily. É do Galpão São José. Quando eu cheguei no galpão de rifa, para prestar consultoria, eu falei assim, não dá não. Aquele mundo de trem, tudo bagunçado, mas criou-se um padrão. Lá talvez deve ser um dos melhores lugares para trabalhar lá em Santo Antônio do Monte. Ela precisa ser os colaboradores deles. Mas criou-se um padrão. Então a gente precisa fazer isso nos nossos negócios. Pode passar, Inácio. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir dar um passo para frente. Gente, esse filme aqui é o filme do McDonald's. Alguém já assistiu? Chama Fome de Poder. Legal demais. Tem um momento que eles fazem o seguinte. O negócio estava bem, estava bom. Estava funcionando, estava caminhando legal. Só que não estava do jeito que eles queriam. Às vezes a gente dá um up no nosso negócio, mas depois o negócio começa a não ficar da forma como a gente gostaria. Principalmente quando tem um crescimento exponencial. Dar um boom é fácil. Mas depois você manter e crescer, é difícil demais. E aí eles olharam para a pessoa mais importante, que é o cliente. E nesse momento eles descobriram que eles precisavam entregar o sanduíche mais rápido. Nessa época, só tinha entrega de drive-in. Você parava o carro, vinha uma atendente, normalmente era de patins, pegava o seu pedido e depois ia entregar para você no seu carro. Só que esbarrava, o pessoal ia para namorar, o negócio não era tão bom. E aí os dois irmãos decidiram tentar fazer diferente. E aí o que eles fizeram? Desconstruíram todo o negócio para construir novamente. E aí no filme é muito legal, quem assistiu deve lembrar, eles vão para uma quadra de tênis, e aí eles desenham todo o negócio, e aí eles botam a equipe para trabalhar ali naquele desenho, como se fosse assim, ó, eu tenho que passar por aqui, mas a gente tem que passar em 3 pessoas.
Nesse momento, eles olharam e descobriram que a operação não era tão boa, que era falha. E aí eles foram desenvolver, gastaram depois de 8 horas, de muito olhar da liderança, viram que precisava ter feito de forma diferente e decidiram mudar toda a logística. E nesse momento nasceu a entrega rápida de sanduíche que a gente conhece hoje em dia, através de um sistema. E nesse ponto foi o grande diferencial que mudou não só o negócio deles, mas o negócio do mundo inteiro. Quando na apresentação aqui estava falando que essa já é a melhor igreja do Lago da Prata e vai ser mais do que isso, pode sim, mas primeiro a gente precisa o quê? Acreditar no nosso negócio. Às vezes o negócio de vocês está faltando um plano estratégico. Parar um pouquinho, porque quando eles foram lá para a quadra de tênis, o que eles fizeram? Pararam todo o negócio para desenvolvê-lo novamente. Às vezes a gente está operacionalizando o tempo todo. Eu sei que cada empresa aqui deve ter um momento. Por quê? Porque eu sou empresário. Hoje eu estava lá na minha empresa. E já tem várias pessoas que trabalharam aqui comigo. Andreiva, Fernanda, Ana Paula. E não é a mesma empresa. A empresa vai evoluindo. E a liderança tem que evoluir junto. Porque se a liderança não evolui, não tem como carregar o restante do time. Então, quando a gente falava no início para os colaboradores que tinha que ir lá toda segunda-feira para fazer um café, para ter uma reunião de alinhamento, como que vocês acham que os colaboradores recebiam isso? Gente, vamos ser bem sinceros. O que vocês acham? Vocês achavam bom ou achavam ruim, Ana? Horrível. Aí eu crio uma cria dessa aqui para a igreja. Né, Fernanda? Mas aí ela chega com os valores mudados. Porque ela entende o porquê disso. Mas para isso, a gente tem que... Está pronto aqui a apresentação, Inácio? Para isso, a gente tem que criar um padrão na nossa empresa. E é o nosso padrão, não é o padrão do concorrente, não é o padrão do vizinho, não é o padrão do colaborador. É o nosso padrão. E o que vai acontecer? Nesse momento de mudança, vão ter pessoas que vão largar da mão de vocês. Não vão querer. E eu já logo falo para vocês, não é fácil. Mas precisa ter um processo bem desenhado. E esse processo vai nascer encantando primeiro o cliente principal, que são os colaboradores. Se você não encanta quem trabalha com você, não tem como você encantar o outro cliente externo, não. Por que eu falo isso? Porque tem gente que vive querendo atrair cliente, mas não consegue atrair o colaborador. Não tem um padrão de como recebe a pessoa na empresa. Não tem um padrão de como treina. E muitas das vezes só quer botar a culpa na pessoa e falar que a pessoa não aprendeu. Mas, Derek, como que eu faço, né? Conta para nós aí. É uma coisa muito mais a fundo, mas já vou dar um exemplo simples para vocês, que a gente estava falando agora no café. Quem é daqui de Lago da Prata conhece ali o ABC, por exemplo, tem aquela máquina de pegar bichinho, não tem? Então, quem aqui é dono ou dona de empresa? Levanta a mão. Ótimo. Vocês investem para trazer um novo colaborador? Investe mesmo. Assim, vou pagar aqui R$3.000 para trazer gente. É uma realidade, gente? De quem for, levanta a mão. É raro. Por quê? Muitas das vezes a gente quer apostar pouco. A gente faz male-male um anúncio falando assim, a gente quer uma pessoa proativa, desenvolvida, disso ou daquilo, com experiência nisso ou naquilo. Faz um anúncio que não atrai ninguém. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente aposta pouco. Então, como a máquina lá do ABC, a gente põe R$1 lá e quer pegar o bichinho, né? Quer garra. E a gente fica tentando e não pega, né? E a hora que a gente pega, a gente traz essa pessoa para a nossa empresa e só solta ela. Muitas das vezes, no meio de um time que não está nem pronto para receber um colaborador novo, que não sabe nem por que vocês estão colocando outra pessoa lá. E muitas das vezes, essa pessoa que não sabe o porquê, está achando que essa pessoa que está chegando aqui vai pegar a vaga dela. E aí, quando a pessoa pergunta assim, como é que faz determinado tipo de serviço? Como é que a outra responde? Ah, não sei.
Essa empresa aqui. Onde que fica tal coisa? Ah, não sei. Pergunta para aquela ali. E aí a pessoa que acabou de chegar não fica igual eu aqui na igreja. Ela fica o quê? Sem saber o que faz. Então é preciso que vocês definam na empresa de vocês um processo de integração, de onboard, vamos colocar uma palavra chique aí que estou usando, de como vocês vão receber essas pessoas na empresa e de como vocês vão, de fato, treinar e capacitar essa galera dentro da empresa, acompanhar. Porque senão fica difícil para que essas pessoas consigam entregar bem dentro da empresa e encantar o cliente. Porque para que vocês encantem o cliente de fato, tem que ter o corredor ali, ó. E muitas das vezes na própria empresa, a gente não tem um colaborador que recebe bem, que dá um bom dia, uma boa tarde, pergunta só o que é para você, né? Às vezes fica atrás do balcão, às vezes atende o telefone com grosseria, e às vezes nem quer que o cliente entre na loja. Então, tem que partir da gente. Poxa, se vocês vão fazer uma entrevista de emprego, se vocês querem que essa pessoa que chega ofereça uma água, é simples. Vocês têm que oferecer uma água para essa pessoa que vai entrevistar. Então senta, fulano de tal, seja bem-vindo à minha empresa. Você aceita uma água? Porque você está dando o exemplo. O pastor estava falando sobre isso. O exemplo arrasta. Eu não acredito que de fato é o olho do dono que engorda o boi, igual muita gente diz aí. Eu acho que é igual está falando o ditado certinho, é o olho. Você tem que estar vendo, você tem que estar presente em alguns momentos, mas não tem como você fazer tudo. E também não adianta ter o preciosismo de falar assim, mas peraí, é porque do jeito que eu faço, ninguém faz. E aí vai uma coisa que é dolorida. Quando a gente é muito bom no que a gente faz, a gente consegue ensinar outra pessoa. Consegue. Mas tem que parar para ter um tempo para desenhar esse processo. Então, pensem de que forma vocês podem ter um plano na empresa de vocês para encantar o cliente interno e depois vocês encantarem o cliente externo. Porque de fato isso dá para acontecer. Eu vou colocar para vocês depois aqui algumas avaliações de clientes que a gente tem. Quando o cliente chega na minha empresa, na Ótica Lagoa da Prata, ou que seja na Ajuda, a gente coloca a pessoa no centro. O objetivo principal é a pessoa. Através de um processo bem desenhado e de uma estratégia igual da academia, e igual tem aqui, a gente vai levando o cliente por uma experiência. E em cada ponto dessa experiência, tem uma coisinha para poder encantar o cliente. Então, né, Fernando? Vai lembrar, a gente tem texto para tudo. Tem texto para receber o cliente, tem texto para ligação. E aí a gente tem que treinar a pessoa que está com a gente. Porque vocês podem sim fazer uma reunião amanhã e falar, então beleza, então eu vou querer que seja recebido igual lá na igreja. Seja bem-vindo, fala o nome da empresa, e bom dia. Aí você fala para todo mundo. Aí entrou o primeiro cliente, aí você fala, olha lá, não recebeu. Não recebeu. E aí eu vou ensinar uma coisa para vocês fazerem. Vocês vão passar como que é feito e vai pedir a pessoa, agora você faz. Aí a pessoa vai falar assim, ah não, eu tenho vergonha. Quero não. Na hora eu faço. Na hora faz? Você tem vergonha de fazer ali agora? E aí, vocês vão preparar o time de vocês para fazer uma coisa simples e básica. Na Ajuda, nós temos um valor muito grande que a gente acredita em capacitação rápida. Então, o que eu quero? Que amanhã vocês vão lá e executem. E vai começar por onde? Pela recepção. Ô, Dérico, mas eu não estou tendo nem quem recepciona. Então, você vai começar a fazer um processo de contratação legal. Fazer um anúncio de vaga legal. Colocar os atrativos que a sua empresa tem. Dérico, mas eu não tenho nenhum. Então procura atrativo. Faz um plano odontológico que custa 20 e pouco aí, por vida. Um seguro de vida lá no Cicobi Lagoa Crédito, que deve custar uns R$7,90 para 30 vidas. Só que que eu quero que mais fique para vocês aqui, o mais fácil é o comodismo. O mais fácil é a gente falar que no meu negócio não dá. E para tudo tem saída. Para tudo. E quem dera se a nossa empresa fosse mil maravilha todo dia, né? E todo dia vai ter problema. Só que para a gente não se sentir pressionado, liderança, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para tudo.
E aí parte da gente a forma de ter a mente de solucionadores e não de problematizadores. Porque o problema já tem, né? Então a gente tem duas opções. Ou a gente deita no problema e fica ali, ou a gente cria força para sair. E aí para isso que a gente está aqui. Para isso que busca rede de apoio. Para isso que busca a fé. E é simples, gente. Quem sou eu para falar aqui, né, pastor, sobre fé, sobre a Bíblia? Mas é tão claro para mim, como um bom gestor é, lá de cima, né? Por quê? Deixou para nós a palavra, bem clara, do que tem que ser. Não fica cobrando a gente o dia inteiro, né? Não fica. Mas ele deixou bem claro como a gente tem que andar. Não deixou as regras, os mandamentos? Deixou bem claro o que a gente tem que fazer. E cabe a nós querer seguir ou não. Mas nós mesmos sabemos o que a gente pode ter de bom e o que a gente pode ter de ruim. Porque a gente tem um líder direcionando, a palavra de alguém maior, e a gente tem discernimento, porque foi gerado na gente uma coisa que falta muito em muitas pessoas hoje em dia, que é o senso de consciência. Então, a hora que a gente descobre uma coisa, não tem como desdescobrir. Se o pastor vem aqui e fala, gente, é assim, 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 não tem como você falar, não, vou apagar isso aqui porque isso eu não gostei. Vou seguir sem. Não dá. Então, se a gente tem clareza disso, é porque está tudo muito entregue da forma correta para nós. E na nossa empresa falta isso sim. Eu mesmo estou desenvolvendo um novo processo de contratação de onboard. Por quê? Porque sempre pode ser melhor. Porque pode acontecer um problema, pode acontecer uma pandemia, o seu time pode sair. E aí, como é que a gente vai ficar? Certo? Tem que pensar sobre isso. Porque a gente tem que estar preparado. Então, nos meus 2 minutos finais, o que eu quero deixar para vocês? Estejam preparados. Por quê? Porque às vezes a apresentação pode não funcionar. Certo? Então, se vocês não têm um plano na empresa de vocês, vocês vão pegar desprevenido. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu nunca vi dar tanto problema desse jeito, pastor. Eu estava precisando estar aqui mesmo, né? E aí, o que acontece? A gente tem que estar pronto para os problemas que vão vir. E aí, gente, dá para agradar todo mundo, vocês acham? Então, escolham o cliente que vocês querem agradar, certo? Comecem a conhecer mais o cliente de vocês. Faz pesquisa. Senta com o seu time. Adianta. Eu sei que pode ser uma ação, mas adianta a gente ficar batendo aqui na porta de uma festa aí, de uma boate? Às vezes, a gente vai trazer poucas pessoas para cá, mas talvez tá de manhã varrendo lá a orla da nossa querida praia, talvez vai atrair mais pessoas. Às vezes a gente está malhando em ferro frio. Então pensem qual é o cliente de vocês. Se vocês comunicam só preço, o cliente que vai vir é o cliente do preço. Se vocês comunicam qualidade, o cliente que vai vir é o cliente da qualidade. Lógico que vai determinar um tempo para vocês desenvolverem isso no mercado, mas vocês podem ter sim bons feedbacks. Só para vocês terem uma base, a Ótica Lagoa da Prata comemorando esse ano 39 anos aqui em Lagoa da Prata. Para quem não sabe, fiz a apresentação rápida, a minha família é do ramo de ótica. Nós estamos entre 5% das óticas do país que faturam acima de 100 mil reais. 5%, nós estamos aqui em Lagoa da Prata. 5 mil por mês, né? 100 mil por mês. Então, qual que é o nosso objetivo lá? O nosso objetivo é agradar o nosso cliente. E aí, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então, será que vai dar certo por só as avaliações, Inácio? Me confirma aí. Se não, eu já finalizo aqui e conto para eles. Vai dar? Não? Então, fechou. Então, gente, ó, o seguinte. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Todo mundo conhece a Ótica Lagoa da Prata aqui da cidade. Quem não conhece, é só digitar Ótica Lagoa da Prata no Google. Para quê? Para vocês poderem fazer isso na empresa de vocês. Comecem a ver como é que está a avaliação de vocês lá. Dérico, mas eu nem tenho. Ótimo. Comece a pedir para os clientes fazerem uma avaliação de vocês. Então, a gente tem cliente lá
que cita o nome dos colaboradores, que fala que foi super bem atendido. E o objetivo principal disso é sempre o cliente final. Mas igual eu olhei a academia lá, igual eu mandei mensagem para o da igreja, talvez tem gente procurando a empresa de vocês. Só que a hora que vai no Instagram ou na hora que vai no Google, não vê nada lá. E é simples. Uma coisa simples de vocês colocarem e executarem aqui. Então, galera, vamos fazer chover aqui dentro? O que vocês acham? Vamos fazer chover? Então, eu vou direcionar vocês para uma coisa para vocês verem o tanto que a força da fé e da força é legal, tá? De todo mundo conjunto. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão todo mundo fechar os olhos. Ah, e rapidinho, tá, gente? Eu não sou coach, nem nada disso. Não, as coisas que eu faço é tudo eu que invento. Tá? Então, bora lá. Bora fechar os olhos. E aí, eu vou direcionar vocês. Nesse primeiro momento, vocês vão ficar de olhos fechados, tá? Então, de olhos fechados, vocês vão juntar as mãos. Pode abrir para me ver, né, gente? Assim, ó. Certo? Agora fecha os olhos. E vocês vão fazer um movimento esfregando as mãos assim. Bem forte. Pode esfregando. Mais alto. Mais alto. É para fazer chover aqui dentro dessa igreja, gente. Bora, mais forte. Ah, já está começando a chover. Mais, gente. Mais rápido. Aí. Agora, vocês podem abrir os olhos. Vocês vão fazer agora o estralinho assim, ó. Força, força. Imagina a chuva. Já está começando a cair, já está bem melhor, não tá? Força, gente. Do estalinho. Ótimo. E agora, a gente vai fazer bem chover bastante. As pernas vão fazer assim, ó. Fecha os olhos. Imagina a força que tem uma multidão. Imagina a força da fé dessa igreja aqui. Imagina a força amanhã do time de vocês lá na empresa e vocês fazendo chover lá dentro da empresa de vocês. Eu quero agora que nesse momento, bastante chovendo, gente, continua chovendo. Que vocês imaginem a força da multidão, para que vocês amanhã possam chegar no negócio de vocês e não simplesmente ser só empreendedor e empreendedora. Que vocês sejam as pessoas que façam chover no negócio de vocês. Porque só vai depender de uma única pessoa, que são vocês. Então, muito obrigado. Pode abrir os olhos aí. Quero agradecer, pastor, por ter me recebido aqui nessa casa. Quero agradecer a cada um de vocês que deixou a casa de vocês aqui para me escutar, a cidade de vocês. Quero agradecer a Deus por ter me trago até aqui, com saúde, com discernimento. Quero agradecer a Ele por estar nos meus olhos, no meu coração, na minha boca, na minha mente, me guiando para que eu possa, de uma forma simples, como eu sou, poder tentar impactar a vida de vocês. A minha missão de vida é tentar impactar positivamente a vida das pessoas que passam por mim. Que seja com bom dia, que seja com qualquer coisa que seja. Então, espero que de uma forma simples e meio solucionadora, eu possa ter auxiliado vocês nisso. E contem comigo para o que vocês precisarem. Meu Instagram está lá, Derek Gombrade. Então, é só me chamar. Derek, olha, estou com uma dúvida aqui, ou isso ou aquilo. Eu estou aqui para servir, como tantas outras pessoas que estão aqui. Então, muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.